Olá, muito boa tarde para vocês que estão me ouvindo. Para quem não me conhece, eu sou a professora Dinalva Alves de Souza, da URI Campo Santo Ângelo, e é um prazer conversar com vocês sobre algumas questões muito relevantes com relação à língua portuguesa, principalmente quando temos de nos deparar com uma prova, quer seja de um processo seletivo, de um concurso público ou algo que nos exija especialmente essa atividade de leitura e de compreensão textual. Pessoal, então, com toda a minha experiência como professora de língua portuguesa, ao longo dos anos, eu venho escutando muitas pessoas dizerem que quando prestam um concurso público, se saem muito bem em várias disciplinas, porém, acabam tendo prejuízo justamente na disciplina de língua portuguesa. Então, é em função dessas questões que hoje nós temos essa nossa pequena conversa. Logicamente que não poderemos ver tudo que envolve essa resolução de questões, mas algumas orientações sempre são cabíveis e é o que eu trago aqui para vocês. Bom, então, em primeiro lugar, nós temos de considerar que quando nós estamos tratando de questões de língua portuguesa, nós temos um ponto de partida fundamental que é o chamado texto base. Não tem como resolver uma questão sem ter um texto que nos dê a circunstância, quer dizer, que contextualize o emprego de determinadas palavras ou expressões numa situação que vai então nos orientar para o que aquela palavra significa e, portanto, até a classe gramatical a que ela vai pertencer de acordo com aquele contexto. Então, hoje, vocês podem ver que todos os concursos públicos, eles orientam para uma gramática contextualizada, que ela foge completamente daquele padrão baseado unicamente na gramática normativa. Então, caros acadêmicos, o ponto de partida é sempre fazer uma leitura muito criteriosa do texto, nos atendo às ideias principais e também aquelas palavras que são fundamentais para nos dar o tema, quer dizer, a ideia principal que é tratada dentro de um texto. Então, essa leitura, ela não se faz uma única vez. Normalmente se perde uma questão porque as pessoas acham que basta ler o texto uma única vez e que, né, já terá captado todas aquelas ideias tratadas. E isso é uma grande falsidade. O texto ele precisa de releituras à medida que nós vamos então compreendendo as partes, decompondo o que está escrito em cada parágrafo para podermos chegar naquela ideia do todo. Além disso, dessa leitura, que ela precisa ser minuciosa e retomada, é também preciso considerar que as questões de um concurso público, de uma prova, ela se organiza a partir de partes fundamentais. Elas normalmente são compostas de 3 macroestruturas. Quais são as 3 macroestruturas? É o texto base que eu falei para vocês, o enunciado e as alternativas, que nós não podemos confundir. Então, para a interpretação dessas questões, nós temos de considerar essas 3 partes, porque todas elas se integram e se complementam. O que é o texto base? O texto base é justamente aquele que vai nos conduzir para a resolução da questão, porque é ele que contém aquilo que está sendo solicitado. Esse texto ele pode ser verbal, quer dizer, ele pode ser um texto narrativo, um texto dissertativo, uma crônica, enfim, ele pode ser um texto verbal ou ele pode também ser um texto não verbal, apenas constituído por imagens, como a exemplo de uma charge. Quando nós falamos de charge, nós estamos falando de um texto, com toda certeza. Só que é um texto que não tem palavras. Mas, na maioria das vezes, os textos eles são compostos por essas 2 linguagens. Ele tanto tem a imagem, as gravuras, né, e como também tem aquela parte textualizada, que são as palavras. E é o chamado texto híbrido, que também nos ajuda muito. Então, esse texto, ele normalmente contém a situação problema ou aquele tema que é, né, no caso, abordado na questão. Vai demandar, né, de quem faz essa prova o uso de habilidades, como a reflexão e a tomada de decisões para poder resolver essa questão.
Então, além de estar estreitamente relacionado ao objeto do conhecimento, o texto ele também se relaciona às atividades e operações mentais que o item pretende estimular. Qual é a segunda parte, então, da questão? É o enunciado. E aí nós temos de ter muita atenção nesse enunciado, porque às vezes, né, não sabemos encontrar a resposta porque não interpretamos adequadamente o enunciado da questão. Esse enunciado, ele é o trecho que se coloca logo após o texto, quer dizer, ele vai ser posposto ao texto, e nele está o comando para a resolução da questão. O que é o comando? É a instrução da tarefa do que nós devemos fazer. Por exemplo, quando diz assim, analise as afirmações abaixo, identificando-as como verdadeiras ou falsas. Esse é um comando da questão. Quer dizer, não está dizendo para nós marcar a certa ou a errada entre aquelas afirmações, mas para nós analisar cada uma delas, vendo a sua condição de veracidade ou de falsidade a partir do que está contido no próprio texto. E olha como aí entra um outro fator de suma importância, que é estabelecer a diferença entre compreensão e interpretação textual. Quando a questão nos remete à compreensão, nós temos de saber que devemos nos ater ao que o texto diz, aquilo que está expresso no texto. Enquanto que a interpretação, ela extrapola, quer dizer, ela vai além, porque entra a questão da inferência, entram as vivências, os nossos conhecimentos acerca daquele assunto que está sendo abordado. Então, sempre é importante verificar se esse comando remete ao que diz o texto ou a temática em geral, porque aí as abordagens são diferentes. Então, esse comando é a instrução do que deve ser feito, daquilo que deve ser executado até se chegar na alternativa correta, que é o gabarito. Esse enunciado, ele é a parte também que vai explicitar qual é o nível de habilidade cognitiva a ser avaliado. Como eu falei para vocês, é para analisar. Quer dizer, não é para descartar, não é para arriscar para nada. Então, nós temos de considerar muito esse enunciado. E normalmente em provas, os comandos da questão solicitam uma resposta correta e muitas vezes deixam de trabalhar com a alternativa incorreta. Então, dependendo do tipo do item escolhido para a questão, haverá sempre um enunciado pré-determinado. E é quem está fazendo a prova que deve observar essa estrutura de cada tipo de questão para poder identificar os comandos possíveis. Qual é a terceira parte de uma questão? As alternativas. É que nós não podemos, gente, confundir com afirmações. Por exemplo, se pede, como eu falei antes, para analisar as afirmações a seguir, tem de saber que essas não são as alternativas. Porque às vezes as alternativas, elas se reportam àquelas afirmações anteriores sobre as quais nós devemos, estabelecer aqueles critérios de correção, de incorreção, de falsidade, de veracidade e assim por diante. Então, as alternativas, elas consistem em possibilidades de respostas para a situação problema que é apresentada. Dentre as alternativas, e a maioria das provas de concurso trabalham com 5 alternativas, somente uma corresponde ao gabarito. E vocês podem ver que nós temos provas de concursos grandiosos que jamais vai ter problema, porém, de recurso, que pode ser 2 gabaritos. Não, porque quem elabora as provas tem um cuidado muito grande, muito absoluto, em deixar claro quais são os distratores das outras alternativas. O que é o distrator? É aquilo que é absolutamente incorreto e que torna, por exemplo, aquela alternativa ou aquela afirmação totalmente inadmissível. Então, é difícil uma prova, claro que às vezes ocorre de provas que têm recursos, mas nem sempre os recursos são ganhos, porque quem elabora a prova,
já tem esse cuidado, já sabe o que é um distrator e já procura deixar na alternativa alguma palavra, e normalmente entra muito a questão do advérbio aí, que vai tornar falsa aquela afirmação. Que sempre tem um distrator, que é aquela palavra ou aquela expressão que torna aquela afirmação totalmente inverossímil. Quer dizer, então partam primeiramente para achar essas palavras, essas expressões que tornam aquela afirmação totalmente incorreta, inadmissível. Porque aí é muito mais fácil de vocês chegarem à alternativa correta, que corresponde então ao gabarito da questão. Então eu sugiro que façam esse processo inverso. Não que isso vá ser garantia, de jeito nenhum, mas no momento que nós começamos a selecionar o que nós podemos excluir, além de nós ficarmos com menos possibilidades de decisão, também nos ajuda a chegar, né, naquela afirmativa que corresponde à resposta correta. Mas para isso nós temos também de considerar que para poder realizar uma prova, nós temos de ver, gente, qual é a importância, qual é o lugar que a leitura ocupa nesse processo, e analisar a língua portuguesa a partir de 3 aspectos, que é o morfossintático, o semântico e o pragmático. O primeiro é o morfossintático, e esse está relacionado à estrutura e à organização do texto, e aí entra toda a questão do vocabulário, a seleção das palavras empregadas pelo autor, a estrutura da frase, ver a relação entre sujeito e predicado, o verbo e seus complementos. Lembrando que não se estuda a gramática apenas como um conteúdo de língua portuguesa, mas nós estudamos a gramática para poder entender o funcionamento da linguagem humana, já que a nossa gramática ela é internalizada. O segundo é a semântica, que está vinculada justamente ao sentido do texto. Muitas vezes nós temos uma palavra e nós temos internalizado em nós um determinado significado, mas que, dependendo do contexto do texto, ele não corresponde ao que está ali. Por quê? Porque a palavra ela é passível de se criarem outros sentidos. Quer dizer, dependendo do contexto, eu posso dar um sentido para uma outra palavra que não vai combinar com aquele significado real. Então a semântica ela vai muito mais além desta relação entre, né, o significado e o significante, quer dizer, a palavra e o que ela representa, mas ela trabalha com a questão do sentido, né, o que a palavra, tal palavra ou expressão representa dentro de um determinado contexto de texto. E o terceiro é a pragmática, que ela está relacionada ao papel do texto enquanto um veículo de comunicação e de informação. Ora, se eu estou analisando uma charge, eu tenho de saber qual é a função da charge. A charge é fazer uma sátira, uma crítica a uma questão social, né, que é diferente, por exemplo, de um provérbio, que é diferente de uma narração, que é diferente de um artigo científico. Então, quando nós nos atemos à questão da tipologia textual, aos gêneros textuais, nós também conseguimos compreender qual é a função pragmática de um texto. E isso nos ajuda muito, porque, por exemplo, se vocês estão analisando um texto que é parte de um artigo científico, que ele é um texto educativo, explicativo, nós já sabemos qual é o nível, por exemplo, da linguagem. E isso fica muito claro, porque nós não vamos ter um artigo científico com uma linguagem coloquial. Então, tudo isso vai nos conduzindo a encontrar respostas a partir desses 3 aspectos que nós devemos considerar sobre a língua. E nesse processo vão se incluir as habilidades de leitura, de escrita e de análise textual por meio desses processos que eu já falei antes de compreensão e de interpretação textual. E aqui eu trago um texto do Eduardo Galeano, que é bastante interessante, que ele diz que quando ele era criança, a avó contava para ele uma fábula dos cegos e do elefante. 3 cegos estavam diante do elefante. Um deles apalpou a cauda do animal e disse, é uma corda. O outro acariciou uma pata do elefante e falou, é uma coluna. E o terceiro apoiou a mão no corpo do elefante e adivinhou, é uma parede. Então veja, gente, essa relação, assim, 3 cegos, né, que não tinham essa possibilidade de ler, eles fizeram, na verdade, uma interpretação.
do que poderiam ser aquelas partes do animal, do elefante. Então veja que, né, é muito diferente da compreensão. Fica muito claro que a interpretação, ela demanda conhecimentos, ela demanda vivências que estão além do que o texto diz. Então, compreender um texto significa decodificar o que está escrito e entender o que foi dito, de acordo com as palavras do próprio autor, do que ele diz. Nós não temos o direito, quando se trata do nível da compreensão, nós não tem lugar para achismo. Ah, mas eu penso diferente do autor, eu acho que é isso. Não, nós vamos nos limitar ao que o texto diz, concordando ou não concordando com as ideias dele. Isso é fundamental. Agora, quando nós estamos no nível da interpretação, bom, aí sim nós podemos fazer inferências que são diferentes. Por quê? Porque interpretar significa ir além do que diz o texto. Subentende estabelecer conexões entre o texto e a realidade. Quer dizer, tirar conclusões tendo como base as ideias apresentadas pelo autor. Então isso é decisivo na hora de ver qual é o comando da questão. Porque se o comando disser permite, né, deduzir tal coisa, bom, nós estamos no nível da interpretação. Aí nós vamos lidar com uma subjetividade muito maior na questão elaborada. Agora, quando, né, diz assim, o autor deixa claro que, né, então, gente, nós vamos nos limitar ao que o texto diz, concordando ou não com as ideias ali tratadas. Gente, então lembrando que no caso da compreensão, devem ser considerados os elementos que estão no texto que podem ser identificados no texto. Enquanto que na interpretação, nós vamos considerar as informações que estão fora e além do próprio texto. Tá? Então isto é uma questão também bastante fundamental. E outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é com relação às questões discursivas. Muitos concursos hoje, eles pedem para os candidatos escreverem uma dissertação, e normalmente essa dissertação ela é argumentativa. Quer dizer, ela vai além de apenas fazer uma exposição sobre o assunto, mas ela vai requerer que o candidato assuma um ponto de vista sobre um determinado tema e use argumentos, né, consistentes, fortes, para poder justificar o que ele está dizendo. Então, nesse tipo de questão, o que mais vale é a capacidade de argumentação do candidato, que deve ser feita além, né, dos recursos argumentativos que ele vai usar, também a partir de uma linguagem muito clara, muito objetiva, muito coesa e principalmente bastante coerente. Então, isto é o fundamental. Não esquecendo ainda, né, que todo texto ele tem uma estrutura. Um texto dissertativo ele tem uma estrutura a ser seguida, nós não podemos fugir disso. Nós temos de dividir o nosso texto em 3 partes fundamentais, que é uma introdução, e essa introdução ela sempre deve ocupar, né, não mais do que 25% da extensão total do texto. Então, se solicitarem para vocês uma redação de até 40 linhas, você sabe que essa introdução ela não poderá exceder as 10 linhas, né? Porque ela não pode passar dos 25% da extensão total do texto. E essa introdução ela tem a função muito clara, que é deixar muito em clara evidência qual é o tema que vai ser tratado, qual é a ideia, tópico que vai ser abordada dentro, né, do próprio texto. Depois, na sequência, o que vem? O desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É a parte mais importante, mais consistente, porque é essa que vai conter justamente as explicações, os dados, as informações, as comprovações do que nós estamos propondo na nossa tese construída. Então, se nós falarmos, por exemplo, que o Brasil vive uma situação calamitosa em termos de violência, nós devemos saber que no desenvolvimento nós podemos trazer muitos recursos, muitas comprovações que vão mostrar, através de dados, de gráficos, de citações, o quanto isso é real. E esse desenvolvimento ele deve ocupar 50% do texto.
Então, vocês ficariam nessa base que nós falamos de um texto de 40 linhas, com 20 linhas aí para, mais ou menos, para o desenvolvimento. E a última parte, o que é? É a conclusão. Logicamente que nós temos de concluir o nosso texto a partir de quê? Da nossa proposta lá da introdução. E aí nós temos de cuidar muito, porque essa conclusão, ela jamais poderá contrariar o que foi anunciado na introdução e o que foi defendido e argumentado no desenvolvimento, o que ocorre muito fácil. Então, essa conclusão, ela parte justamente de uma expressão conclusiva, e aí entram as conjunções conclusivas, como um portanto, por isso, uma expressão sendo assim, em vista disso. Quer dizer, tem de remeter à ideia de conclusão. Retoma aquele tópico frasal, né, que é o nosso tema, porém escrito de outra forma, e apresenta, logicamente, uma solução para o problema. Porque se nós apresentamos uma tese, apresentamos um problema, nós temos de apresentar também uma possível solução para isso. Né? E como é que é essa solução? Bom, essa solução, ela tem de sempre considerar de que quando nós vamos apresentar uma saída para um problema, tem de atender a toda uma população. Nós jamais podemos colocar uma conclusão que aponte uma saída, mas que vá beneficiar apenas alguma parte da sociedade. Uma pequena parte em detrimento dos outros. Então nós temos sempre de pensar em termos de políticas públicas, porque esta é uma questão fundamental. E aí entra um outro fator de suma importância, que são as competências para uma redação, onde quer que a gente escreva. Essas competências não são dadas pela professora Adinalva, nem pela URI, é do Ministério da Educação aqui do Brasil, que definiu 5 competências básicas para serem avaliadas em uma redação, se aplicando a todos os níveis de ensino. Qual é a primeira competência? É a capacidade de a pessoa que escreve apresentar domínio da escrita formal na língua portuguesa. Ah, pessoal, como nós então só temos, além de Libras, a língua portuguesa como língua oficial, logicamente que nós só podemos escrever, né, em língua portuguesa. Tá? Segunda competência, compreender e desenvolver o tema no formato dissertativo argumentativo em prosa. Dificilmente vocês vão fazer um processo seletivo para trabalho, para ingresso em um programa de pós-graduação, por exemplo, que vão pedir um poema para vocês, não vão. Vai ser, logicamente, um texto argumentativo. E isso é prosa. O que é prosa? Tudo que não é verso é prosa. Uma notícia de jornal é escrita em prosa, uma crônica é em prosa, uma dissertação é em prosa, né? e prosa ou poesia. Tá? Então, prosa. O outro, gente, é argumentar em defesa de um ponto de vista. Quer dizer, é vocês criarem uma tese sobre um determinado assunto e a partir dessa tese, e ela tem que ser coerente, é lógico, né? Vocês então defender esse ponto de vista. Não adianta querer criar uma tese aí louca dizendo que, por exemplo, que nunca houve epidemia da Covid, como a gente ouve tantas pessoas falar. Isso é uma coisa absurda. Então, ela tem de ser algo que se verifique no mundo real, né? A outra competência é demonstrar conhecimentos linguísticos para construir a argumentação. E aí entra a questão da linguagem, a seleção das palavras, o sentido que vocês vão atribuir, os operadores argumentativos, os elementos relacionais do texto, os modalizadores, que são aquela parte que vão formar, né, aquela coerência textual. E por último, a última competência importantíssima é sempre apresentar uma proposta de intervenção considerando a perspectiva dos direitos humanos, que foi aquilo que eu falei antes para vocês. Não adianta apontar uma saída estrondosa, mas, bom, quem é que vai poder pagar por essa situação? Nós vamos ter o quê? Menos de 1% da população brasileira que vai poder arcar com isso. Então, nós temos de pensar sempre em termos de coletividade. Então, essas são competências muito claras que todo avaliador, quando ele vai julgar um texto, ele tem de considerar. Pessoal, eu não sei se ajudou, logicamente que nós teríamos muito mais para conversar, mas a minha proposta era justamente trazer algumas reflexões acerca do nosso comportamento, de como nós devemos nos comportar na hora em que estamos fazendo um processo seletivo, realizando uma prova, o que é bastante importante.
Logicamente que tem um determinado espaço até para um nervosismo, para uma ansiedade, mas quando nós sabemos o que fazer, também é muito mais fácil. Então, jamais esqueça, leitura em primeiro lugar. A leitura é fundamental. A análise das questões, analisando as partes das questões, né? Procurando então sempre chegar à resposta do gabarito, né, pela exclusão das outras alternativas, e na hora de se expressar por meio de questões discursivas, por redações, usar uma linguagem clara, coerente, não serem contraditórios, defender algo que é possível, lembrar que nós não somos uma ilha, nós vivemos numa sociedade que todos têm direitos iguais. A perspectiva dos direitos humanos, ela deve ser superior a tudo. Muito obrigada pela atenção de vocês, e onde vocês fizerem prova, eu desejo sempre muito, muito sucesso.